Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre administradores de referências. Administradores de referências bibliográficas são aplicativos que permitem inserir referências formatadas dentro do teu texto, né, em um processador de texto que você esteja utilizando, por exemplo, o Word, e manter essas referências sempre atualizadas. Por exemplo, se é uma numeração, ela vai permanecer sempre atualizada, ou independentemente do formato, ela vai permanecer sempre atualizada. Inclusive, você pode facilmente mudar de um formato para outro formato diferente, de forma automática, através de um administrador de referência. Então, eu recomendo, para organizar seu trabalho de conclusão de curso, usar um administrador de referência. Se bem é verdade que o Word ele tem seu próprio administrador de referência interno, por exemplo, quando você clica aqui em referências, ele tem essa parte aqui que é o administrador de referência dele, né? Por exemplo, aqui está mostrando o estilo APA de citação. Então ele tem seu próprio administrador de referência, mas em geral existem outros aplicativos que você consegue instalar e você tem um outro administrador de referência dentro do Word que provavelmente tem muitas vantagens em relação a esse administrador de referência que já vem integrado no Word. Então vamos falar aqui de alguns administradores de referência que existem e vamos dar um exemplo com um que eu tenho já instalado. É importante observar que existem vários administradores de referência no mercado. Tem esse aqui, por exemplo, Sidewell, é um administrador de referência. Aqui tem um site dele, vocês podem entrar aqui e dar uma olhada para ver como ele funciona. Ele tem uma conta grátis básica e tem também uma conta paga. Uma das vantagens desse administrador de referência é que ele funciona no Word, mas também no Google Docs. Então você consegue fazer referência não somente no seu computador, mas também no Google Docs. Tem outros administradores de referência, por exemplo, esse aqui chamado Zotero, que é também um administrador de referência, né, com características similares a qualquer outro. Basicamente todos eles fazem a mesma coisa, né, com uma que outra característica diferente. Então tem um site dele aqui, zotero.org. Vocês podem entrar aqui e dar uma olhada. Pelo que já está falando aqui, ó, é uma versão de administrador de referência grátis. E tem ainda mais, por exemplo, tem esse Mendeley, que é um administrador de referência também, que eu vou dar um exemplo dele, porque eu tenho ele aqui instalado. É um administrador de referência também grátis, e eu instalei ele porque encontrei a vantagem de que ele tem uma versão ou um banco de dados online, né? Você cria uma seção e todas as referências que você vai colocando nesse administrador de referência ficam salvas na sua seção, no banco de dados online. E mesmo que você mudar de computador, por exemplo, se você fizer login no Mendeley, ou mesmo que você formatear seu computador, você consegue acessar o banco de dados de referências que você tinha criado. Então, esse aqui é o Mendeley, e a gente vai ver um exemplo dele agora. Mas tem outros ainda, né? Tem mais administrador de referência. Tem esse EndNote, que é um administrador de referência pago. Eu já usei ele um tempo, mas agora estou usando o Mendeley. De qualquer forma, tem várias opções aqui, vocês podem dar uma olhada e decidir por algum deles. Bom, vamos entrar aqui no Word para entender como funciona um administrador de referência. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um texto aqui, eu coloquei um texto aqui aleatório qualquer, e depois que você instala, por exemplo, o Mendeley, ele já fica aqui nessa seção. Essa parte aqui é da instalação do Mendeley.
você consegue, por exemplo, insertar uma citação e também mudar ou escolher aqui um estilo de citação. Assim como também você consegue insertar bibliografia. Então vamos lá. Vamos supor que aqui tem uma citação. Eu clico aqui em insertar citação. Já ele abre um campo aqui no qual eu posso colocar nome do autor ou então título, né, alguma referência da referência que eu quero colocar. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome do autor. Então já apareceu aqui várias opções com esse nome de autor. Basicamente, esses aqui são referências que eu tenho salvas no meu banco de dados. Eu vou selecionar uma aqui, só aleatoriamente, só para simplificar, e vou dar OK. Ok, ele já inseriu aqui. Ele está inserindo na forma de numeração, porque é o formato do Vancouver, certo? Eu vou dar agora aqui, vou colocar aqui no final do texto. Vamos supor que aqui tem as referências já no final do seu TCC ou do seu documento, independentemente do que ele seja. Então eu vou clicar agora aqui em insertar bibliografia. Tá vendo? Ele já insertou aqui essa referência que tinha previamente colocado aqui com o número 1. Então, só para continuar o exemplo, se eu for colocar outra aqui, então eu vou insertar citação. Bom, já apareceram vários aqui. Eu vou selecionar, vamos supor que essa citação aqui que eu quero inserir. Vou dar OK. E já ele colocou o número 2, observem. Ele está seguindo as regras desse estilo de citação aqui, Vancouver, né? Esse estilo aí está falando que é um estilo de numeração. Então ele já colocou o número 2 aqui. E aqui já atualizou automaticamente qual que é essa referência bibliográfica. Mas por enquanto praticamente a gente não viu ainda. Bom, já viu algumas vantagens, mas ainda tem mais vantagens, né, em relação à automação do processo de citação. Por exemplo, a gente tem aqui a citação número 1, aqui a citação número 2. Vamos inserir uma aqui intermediária. Ela já não seria a número 3, né? Ela seria, na verdade, a número 2. E essa número 2 teria que passar a ser a número 3. Justamente, o administrador de referência faz isso de forma automática. Então, eu vou colocar aqui... Eu vou procurar aqui uma referência de forma aleatória, só para simplificar. Então observem como agora ele inseriu o número 2 aqui e automaticamente ele atualizou aqui com o número 3. E aqui na referência também ele mudou a ordem e colocou essa nova referência como o número 2. E a que estava anteriormente com o número 2, agora tem o número 3 e mudou a ordem. Então, basicamente, essas são as coisas que você consegue fazer com um administrador de referência. Coisas que você talvez tentaria de fazer manualmente, mas você consumiria muito tempo fazendo isso, e é um tempo basicamente desnecessário de investir fazendo isso manualmente, sendo que um administrador de referência consegue fazer isso de forma automática e mais segura. Vamos lá, vamos ver aqui outra coisa. Por exemplo, aqui tem um estilo Vancouver, mas eu posso também mudar para algum outro estilo diferente. Eu vou selecionar aqui algum estilo aqui aleatório, por exemplo, esse estilo aqui. E vocês observam que ele já automaticamente mudou para o novo estilo. Aquele estilo anterior do Vancouver, ele era um estilo numerado e agora é um estilo de nome do autor, o sobrenome do autor e ano, né? Sobrenome do autor e ano. Ele mudou automaticamente para o novo estilo. Então isso é muita vantagem num processo de citação em um documento, especialmente, né, tratando-se de um documento de várias páginas, né? Eu estou dando um exemplo aqui com 2 parágrafos, mas você vai ter um documento ali de 50, 100, 200 páginas, então seria ainda mais vantagem. Se vocês observam aqui, na parte das referências, ele também atualizou o estilo de citação de forma automática. Bom, vamos tentar entender mais sobre como funciona esse administrador de referência, o Mendeley,
e em geral como funcionam todos eles, né? Porque eles funcionam de uma forma muito parecida. Eu tenho aqui o Mendeley, o aplicativo dele já instalado. Por exemplo, se eu clico aqui, ele já mostra o banco de dados, ou seja, todas as referências que eu tenho inserido. Eu, na verdade, tenho poucas referências aqui, porque eu instalei ele há pouco tempo. Na verdade, eu utilizava outro administrador de referência, e esse aqui eu instalei novo, por isso não inseri ainda muitas referências. Mas vamos lá, de onde surgem esse banco de dados aqui, essas referências de onde surgem? Tem várias formas de colocar informação dentro desse banco de dados, né? Uma delas seria manualmente, mas não seria a mais fácil, né? Vamos ver formas mais fáceis de inserir informação aqui. Então, por exemplo, você tem o Google Acadêmico, né, muito conhecido, o Google Acadêmico, que ele pesquisa diversos livros, diversas revistas. Então, por exemplo, vamos supor um tema aleatório aqui. Eu vou colocar um tema aleatório aqui, produção de biogás. Aqui o Google Acadêmico já está dando vários resultados de pesquisa. Observem o seguinte, o Google Acadêmico tem esses símbolos aqui, que são símbolos de citação. Já no resultado de pesquisa já está aparecendo esse símbolo aqui. Se vocês clicam nesse símbolo aqui, ele já mostra exemplos de citação em diversos formatos, né, diversos estilos, inclusive tem o estilo brasileiro aqui. Mas mais do que isso, ele te dá a opção também de descarregar um arquivo de citação. Então, por exemplo, esse autor aqui é Hassi, né? Eu vou descarregar um arquivo de citação. Vou clicar aqui. Já ele está dando a opção, né, de salvar um arquivo de citação. Ok. Aqui ele salvou esse arquivo. Eu consigo, por exemplo, puxar esse arquivo arrastando. Vou tentar arrastar, também estou arrastando o arquivo diretamente hacia o Mendeley e soltar aqui no Mendeley. Observem o que acontece. Ele já puxa essa bibliografia aqui para o banco de dados. Eu posso clicar e aparece aqui do lado toda a informação dessa bibliografia, né, dessa referência bibliográfica. Algumas vezes o arquivo de referência não tem todas as informações e você quer completar as informações. Você consegue editar aqui os campos, né? Só clicando aqui você consegue editar os campos caso seja necessário. Mas então já apareceu aqui no banco de dados, tá vendo? Eu já consigo colocar ela no meu documento. Eu vou tentar colocar ela no documento aqui só para mostrar para vocês que é possível fazer já isso no documento. Tá vendo? Já ele mostrou ele aqui e eu já consigo clicar em inserir essa referência bibliográfica aqui no meu documento e já ela está aparecendo aqui. Observem que ele não colocou ela de última, né? Ele colocou na ordem alfabética aqui, né? Aqui apareceu a referência que eu acabei de colocar. Bom, eu acabei de dar o exemplo então no Google Acadêmico, né, que é uma boa fonte ali de geração de arquivos de referências. Mas tem outras fontes, né? Por exemplo, se eu clicar em algum desses arquivos aqui, eu vou clicar em um outro diferente aqui, vamos clicar nesse aqui. Aí eu estou indo para o site da revista, né, onde tem esse artigo. No site dessa revista, sempre você vai ter no site da revista algum link para baixar o arquivo de citação. Então, por exemplo, aqui você vai em Export e aqui tem os links para baixar os arquivos. Por exemplo, eu vou clicar aqui no formato HIST. Tem vários formatos, geralmente eu pego esse formato HIST. Eu vou clicar aqui, salvar arquivo. Ok, esse arquivo aqui ele já baixou e eu somente vou agora puxar e liberar aqui.
já apareceu a bibliografia aqui e eu já posso estar citando no meu documento.